Graça e paz, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Que grande bênção. Quero agradecer a Deus por este tempo tão abençoado, queridos irmãos. Hoje é quarta-feira, este é o culto vida na palavra para centenas e centenas de grupos vidas. Então, isso é uma grande bênção em nome de Jesus Cristo, ter este privilégio de poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus para vocês. Então, quero agradecer a Deus pelas vossas vidas e aqueles que já estavam na expectativa, que estão ligados a nós através de PNL TVI e também através de Facebook, que é PNL Internacional. Estão todos bem-vindos. Estamos em simultâneo com a Rádio Trombeta FM 101.1. Então estão todos bem-vindos no bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que tem nos dado alegria quase todos os dias. Sabe que é uma grande bênção saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então estão todos cumprimentados e que Deus abençoe vocês grandemente. E o nosso culto já está a começar, mas não podemos fazer isto sem a oração. Vamos todos diante do Senhor, vamos orar, agradecer o nosso Pai que tem, na verdade, nos abençoado, o nosso Pai que tem nos guardado. Em Cristo Jesus somos todos protegidos por amor ao seu nome. Vamos orar. Pai querido, graça te damos nesta noite. Muito obrigado, Pai, por ter nos dado mais um dia na Tua presença. Obrigado, Jesus Cristo, por esse tempo tão maravilhoso. E queremos te agradecer, Pai, pela vida de todos aqueles que já estão ligados a nós. E pedimos que sejam ricamente abençoados. E abençoa, Senhor, eu e a minha equipe, as pessoas que estão aqui, que fazem possível essa transmissão, que sejam plenamente abençoados, que sejamos todos nós abençoados em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Nós te louvamos, te agradecemos. Temos todo o motivo de fazer isto, porque o Senhor tem nos agraciado. Todos os dias, quando acordamos, sabemos que as suas misericórdias estão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém e amém. Uau, que grande bênção! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, o culto já começou. Então, peço mais uma vez aquele favor habitual de partilhar o culto para o maior número de pessoas que você quer ver a ser abençoado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Você que está nos a escutar através da rádio, por favor, envie mensagem para o maior número de pessoas que você quer ver a ser abençoado. Dá por todos os endereços dos nossos sites e sem dúvida nenhuma serão abençoados. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eu vou fazer também a mesma coisa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui está. Estou a fazer o share, estou a partilhar agora. Então vamos, povo de Deus, vamos fazer isso, vamos, em nome de Jesus Cristo. Vamos. Tem pessoas que podem pensar que agora, eu estarei na igreja no domingo, então não preciso mais de assistir culto online. Não. Deus abençoe vocês. Vamos ter o tempo do louvor, vamos louvar a Ele, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, vem me ajudar, vem me socorrer. Se a sua voz eu ouvirei e a mudança aceitarei. Vem, ó Senhor, me dá um caráter igual ao teu. Se eu clamar, eu sei que vais. Se eu chamar, teu nome vais. Oh meu Senhor, vem me ajudar, vem me socorrer. Se a sua voz eu ouvirei e a mudança aceitarei. Vem, ó Senhor, me dá um caráter igual ao teu. Transforma o meu ser, dá-me o teu caráter. Espelho que Ser onde eu vou, Senhor, transforma minha minha vida, caráter, espelho que onde eu vou. Se eu clamar, eu sei que vais. Se eu chamar, teu nome vais. Oh meu Senhor, vem me ajudar, vem me socorrer. Se a sua voz eu ouvirei e a mudança aceitarei. Vem, ó Senhor, me dar um caráter igual ao teu. Transforma o meu Sim, dá o teu caráter, espelho que Senhor, transforma minha vida. dá o teu caráter, Espelho quero ser. aonde eu vou. Há uma barreira Onde eu for, sempre verá o Senhor em mim. Não há barreiras, limites. onde eu for, sempre verá o Senhor em mim. Não há barreiras, limites. Onde eu for, sempre verá o Senhor em mim. Não há barreiras, limites. Onde eu for, sempre verá o Senhor em mim. Senhor, transforma o meu ser, dá-me teu caráter. Espelho quero ser eu. Senhor, transforma minha vida. Dá-me teu espelho, quero ser aonde eu vou. Senhor, transforma o meu ser. Louvado seja Deus. Vamos todos orar, agradecer a Deus e bendizer o seu nome.
Em nome de Jesus, Pai querido, graça te damos nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por aquilo que vais ainda fazer. Em nome de Jesus, bendizemos o teu nome, ó Pai. Seja engrandecido para todo sempre. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, para sempre e sempre, meu Deus. Receba toda a glória, receba toda a honra. Em nome de Jesus Cristo, seja exaltado o teu nome, para sempre e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós te amamos, ó Deus. Te bendizemos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai. A ti a honra, a ti a glória, para sempre e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Muito obrigado. Amém. Que grande bênção, querida igreja, que grande bênção. Louvado seja Deus. Como eu disse, hoje é quarta-feira, culto Vida na Palavra. E se você tem o costume de fazer anotações, olha, sem dúvida nenhuma que Deus vai edificar a sua vida. Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, as nossas saudações em Cristo Jesus para irmãos que já estão ligados a nós. Que Deus abençoe vocês. Por causa do tempo, na verdade, não vamos aqui ler as mensagens, mas estão todos cumprimentados, estão todos bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês grandemente. Então, queridos irmãos, hoje vou falar sobre batalha espiritual para viver uma vida vitoriosa. Para aqueles que se lembram, eu comecei com uma série de estudos sobre intercessão, intercessor, e no mês passado falei sobre batalhas no campo da mente, falei também batalha no campo da carne, batalha no outro nível, no nível da mente, carne, como nós podemos vencer essas coisas todas. Sinceramente, eu fui muito abençoado com esse estudo da palavra e tenho escutado muitas vezes. Então hoje eu vou dar continuidade. Esta é uma série de estudos sobre intercessão e intercessor para aqueles que, na verdade, que entendem sobre guerra espiritual. Sem dúvida nenhuma, você vai ter que investir na sua vida usando este conhecimento. Na verdade, você vai ter que se equipar a si mesmo com todas essas verdades que vão edificar a sua vida, não só preparar a sua vida para você viver uma vida vitoriosa. Então, batalha espiritual para viver uma vida vitoriosa. É isso, eu vou falar sobre isso nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Judas. Judas não Iscariote, queridos irmãos. Judas, mas Judas não Iscariote. Judas, pastor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Está exatamente antes do Apocalipse. Se você abrir a sua Bíblia, está antes do Apocalipse. Judas, capítulo 1, no versículo 3. Judas, capítulo 1, no versículo 3. Diz assim a Bíblia: se vocês já acharam também, eu vou ler. Diz assim a Bíblia: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Preste atenção. Vou ler mais uma vez. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, como eu disse, vou falar sobre batalha espiritual para viver uma vida vitoriosa. Deixa eu ajudar a vocês a entender que viver uma vida vitoriosa vem, na verdade, de uma escolha que nós fazemos.
Não existe nada automático. A nossa vida vitoriosa, ela não acontece de uma forma automática, não. Isso é uma decisão. Na medida que você decide viver uma vida vitoriosa, você vive. Mas, sem dúvida nenhuma, conhecendo alguns princípios bíblicos que você vai ter que aplicá-los na sua vida para você viver esta vida vitoriosa. Sem isso, você não vai viver esta vida vitoriosa. Existem, na verdade, muitos filhos de Deus que nasceram de novo, preste atenção, que nasceram de novo, só por eles não terem um entendimento da palavra de Deus. Essas pessoas vivem uma vida derrotada. Em vez de serem dirigidos em vez de ser dirigido pelo Espírito de Deus, na verdade, eles são dirigidos pela carne, são chamados de crentes carnais. Preste atenção, porque são dirigidos pela carne. Mas por quê? Olha, é importante termos o conhecimento da palavra, conhecer princípios de Deus, e ao aplicar e obedecer esses princípios, sem dúvida nenhuma, ali começa a nossa grande vitória em Cristo Jesus. Então, a nossa vitória, ela não acontece de uma forma automática, não. Envolve a nossa decisão, envolve também a nossa obediência. Se você ter paciência e começar a assistir outra vez os cultos sobre batalha espiritual no campo da carne ou mente, você vai entender muito bem do que eu estou a falar nesta noite. Mas que Deus lhe abençoe grandemente. Então, batalha espiritual, isso é, para viver uma vida vitoriosa, nós temos que ter pleno conhecimento da palavra de Deus. Isto é, princípios de Deus que devem ser postos em prática. Na verdade, nós temos que obedecer esses princípios de Deus para pormos em prática. É dali onde a gente toma uma decisão e escolhemos viver uma vida vitoriosa. Então, na vida espiritual, temos que estar plenamente certos que para vencer e viver uma vida vitoriosa, aliás, na vida espiritual temos que estar plenamente certos que para vencer e viver uma vida vitoriosa é necessário um combate sério, quer na ofensiva e também na defensiva. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isto, mas graças a Deus que você está tendo acesso a essa verdade. Vou repetir de novo. Na vida espiritual temos que estar plenamente certos que para viver e vencer, vivendo uma vida vitoriosa, é necessário um combate sério na ofensiva e na defensiva. Preste atenção, na ofensiva ou defensiva. Então, falando de um combate sério na ofensiva e na defensiva, talvez algumas pessoas precisam entender um pouco mais isso. O que significa um combate sério na ofensiva? É quando a gente está determinado a fazer alguma coisa. Quando a gente está determinado a fazer alguma coisa. Quando falamos da ofensiva, quer dizer, a batalha na ofensiva é determinado, na verdade, por aquilo que nós decidimos fazer ou avançar. Tem a ver com um avanço. Então, na guerra, quando você combate na ofensiva, você é o primeiro a procurar inimigo e atacar o inimigo. Isso que se chama guerra na ofensiva. Agora, quando falamos uma guerra, em outra palavra, um combate sério na defensiva, estamos a falar quando a igreja ou nós, de uma forma individual, assumimos uma posição de nos defender. Uma coisa é atacar, outra coisa é se defender. Então, na vida espiritual, temos que estar plenamente certo que para viver uma vida vitoriosa é necessário um combate sério, quer na ofensiva, quer na defensiva. Quando uma igreja ou pessoas ou crentes de uma forma individual não batalham na ofensiva, isso significa que as pessoas estão parados, não tem alvo nenhum a atingir. Aliás, não tem alvo nenhum a atingir e não estão preocupados para prevenir contra-ataques. Na verdade, para você não ser contra-atacado, você deve atacar. Você deve constantemente atacar o seu inimigo para ele não
te contra-atacar. Então, na medida que nós traçamos os alvos na vida, sem dúvida nenhuma, vamos ter que aprender a lutar. Estou a falar de guerra espiritual. Não vocês estão entendendo nada físico, mas sim guerra espiritual. Então, quando falamos da defensiva, é quando nós nos preparamos para defender. E muitas das vezes é necessário se defender, mesmo para quem é militar, aliás, para aqueles que já foram militares ou são, se você está a escutar agora ou assistir nossos cultos, você já está a entender exatamente o que estou querendo explicar. Não sei está a entender. Então, é mais ou menos isso. Então, quando falamos da ofensiva, falamos o que devemos fazer. Estamos falando de um avanço nesta guerra espiritual, atacando, estão a entender, o inimigo e possuindo territórios. Mas o que é isso, território? Território não significa simplesmente terra, não, pessoas, mentes. O que a Bíblia diz? Levem cativa a obediência toda mente. Toda mente precisa ser levado cativa a obediência a Cristo. Então, significa, para pessoas pensar corretamente, precisam de Deus. Então, neste avanço, nesta batalha na ofensiva, as mentes humanas precisam ser levadas cativa a obediência a Cristo, para um pensamento correto e uma forma correta de viver. Não é feito pelas armas, mas sim pelo Evangelho. Na verdade, a Bíblia fala sobre armaduras de Deus. Paulo diz: as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Onde o Evangelho é pregado, ali nós podemos ver a grande transformação na vida das pessoas. Então, é mais ou menos isso, queridos irmãos. Então, quando falamos da batalha séria na ofensiva, estamos a falar também da comissão. Preste atenção, da comissão, temos que entender, da comissão. E o nosso avanço é o idem. Então, se você ler a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, vamos ler, por favor, no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Que grande bênção, em nome de Jesus. Marcos 16, no versículo 15. Vamos ler a Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Louvado seja Deus. Eu sei que há muita gente aí sendo abençoado. Isso é para pessoas que entendem sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Não sei se estão a entender. Isso é para aqueles que sabem que estão envolvidos, crentes de verdade, que sabem, que têm plena consciência que foram alistados para guerra. Vou falar de guerra espiritual desde o tempo que nós aceitamos a Jesus, sem dúvida nenhuma. Saímos do lado das trevas para o lado da luz. É por causa disso que estamos do lado de Deus. Então Deus nos armou para isto em nome de Jesus Cristo. Então tens que ter plena certeza que para viver uma vida vitoriosa você precisa de conhecer a palavra de Deus. Você precisa exatamente de conhecer princípios de Deus para você pôr em prática. Isso é muito importante. Então vamos ler as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Diz assim a Bíblia, Marcos 16, 15. Diz assim a Bíblia: e disse-lhes: idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a batalha espiritual, uma batalha séria, a batalha espiritual, uma batalha séria, ela deve ser feita na ofensiva, mas também na defensiva. Quando nós estamos a operar na ofensiva, isso tem a ver com aquilo que devemos fazer. Então temos aqui a grande comissão.
do idem. Essa palavra idem não é uma palavra passiva, ela é uma palavra ativa. Preste atenção, essa é uma palavra ativa, não é uma palavra passiva, ela é ativa. Idem. Na verdade, a ideia da palavra idem do grego vem da palavra potapear, é outra palavra, dar um pontapé, um chute. Já imaginou isso? Se alguém leva um chute, onde vai cair? A uma distância. Então, uma palavra ativa, é um chute, vai. Não temos opção, não temos. Temos que obedecer à grande comissão em nome de Jesus Cristo. Isso é que deve acontecer. Então, quando falamos da nossa batalha na defensiva, agora temos aqui uma coisa diferente que nós temos que entender. Na ofensiva tem a ver com o que nós devemos fazer, é o nosso idem. Então, quando nós entramos na ofensiva, nós entramos para cumprir com a grande comissão. E por isso que no livro de 1 de João, capítulo 3, no versículo 8, vamos ler, é muito importante ler, queridos irmãos, vamos ler, pega a sua Bíblia e começa a ler o livro de 1 de João, capítulo 3, no versículo 8, 1 de João, capítulo 3, no versículo 8, vamos ler. 1 de João, capítulo 3, no versículo 8. Se você já achou aí, graças a Deus. Então, 1 de João, capítulo 3, no versículo 8, diz assim a Bíblia: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus, presta atenção, para isto o Filho de Deus se manifestou, ou apareceu, veio para desfazer, noutra versão diz assim, para destruir as obras do diabo. Então, muitas das vezes eu tenho falado o seguinte, que uma forma de definir o que significa guerra espiritual é só ler este versículo. Aliás, é só ler este capítulo 3, aliás, versículo sim, é só ler este versículo, que é versículo 8 do capítulo 3 de 1 de João. Se você quer entender sobre uma definição mais correta na Bíblia sobre guerra espiritual, e se encontra exatamente aqui. Diz a Bíblia, quem comete pecado é o escravo do pecado. Para isto, preste atenção, para isto o Filho de Deus se manifestou, ou veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Isso é que significa a verdadeira guerra espiritual. Então, se a igreja ou pessoas de uma forma individual estiverem envolvidos na guerra espiritual, sem dúvida nenhuma, você vai ter que batalhar na ofensiva. Eu idem, tem a ver com a grande comissão. Eu idem. É isso. Agora, hoje tem muitos crentes parados, cansados, fracos, inúteis. Mas vai haver uma coisa. Por que as pessoas vivem desta forma? Porque eles não compreendem, eles não podem fazer parte sem compreender. Deixa eu falar para vocês, Deus deu autoridade à igreja toda, todos nós temos autoridade. A autoridade não só está nos pastores, apóstolos, evangelistas, ou profetas, qualquer coisa. Não, a autoridade está sobre a igreja, queridos irmãos. Uma coisa é a autoridade nos ministérios, que se revela nos ministérios. Outra coisa é a autoridade que nós podemos ver sobre o corpo todo, que é a igreja. Preste atenção, que isso é muito importante. Mas vai ver que Deus entregou a autoridade à igreja. Isso é muito importante entender. Então, vamos falar um pouco sobre batalha espiritual na defensiva. Se a ofensiva significa o que devemos fazer, então, quando estudamos um pouco sobre a batalha espiritual na defensiva, a batalha espiritual na defensiva tem a ver exatamente com o nosso caráter. Preste atenção, o nosso caráter, preste atenção, o nosso caráter. Se nós construímos nas nossas vidas o caráter cristão, que tem na verdade a ver com o nosso ser, porque preste atenção, agora preste atenção, uma coisa é o nosso fazer, outra coisa é o nosso ser.
Na defensiva, o nosso ser é tão importante. Por quê? Porque você vai ter que lutar ao ponto de não permitir o diabo mudar você. Queridos irmãos, a Bíblia fala sobre o caráter cristão, que é muito importante. Tem a ver com o nosso ser, aquilo que você é. Então, quando olhamos para a batalha espiritual na ofensiva, tem a ver com o nosso fazer. Uma coisa é o nosso fazer, outra coisa é o nosso ser. Então, sem dúvida nenhuma que todo crente, queridos irmãos, todo crente está revestido. Ele foi revestido com armaduras de Deus. Nós temos essas armaduras dentro de nós. São armas de guerra. Deus nos deu essas armaduras todas para guerrearmos. Então, guerreamos. Essas mesmas armaduras, escuta, essas mesmas armaduras são usadas para batalha espiritual na ofensiva e também batalha espiritual na defensiva. Mas quando falamos da defensiva, uma coisa importante é sobre o nosso caráter. O nosso caráter que tem a ver com o nosso ser. O nosso fazer e o nosso ser são coisas completamente diferentes. O nosso ser tem a ver com o caráter cristão. E por isso, deixa eu falar para vocês. Por favor, me entendam. É muito importante saber que enquanto nós batalhamos, nós temos que ter plena certeza que nós estamos firmes em Cristo Jesus. Temos que ter o caráter cristão, que isso é muito importante, porque muita gente, quando não estudam sobre caráter cristão, sabe qual é o futuro que eles, sabe qual é o perigo que eles enfrentam? É que eles vivem perdendo. Uma pessoa sem caráter cristão vive perdendo sempre. Quando falamos sobre caráter cristão, estamos a falar sobre frutos do Espírito. Então essa palavra caráter e fruto tem a ver com a mesma coisa. Não sei se estão a entender. Caráter e fruto tem a ver com a mesma coisa. Então, se você ler a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, vamos, por favor, ler as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Preste atenção, uma coisa é o seu ser, outra coisa é o seu fazer. Ouvir. Uma coisa tem a ver com o ser, outra coisa tem a ver com o fazer. São duas coisas completamente diferentes. O seu ser tem a ver com o caráter, frutos do Espírito. Quem você é diante de Deus. Então, vamos aí ler, por favor. Gálatas capítulo 5, no versículo 22. É simples, está tudo na palavra de Deus. Tudo na palavra de Deus. Gálatas 5, 22. Diz assim a Bíblia: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, preste atenção, no livro de Gálatas, a Bíblia fala sobre 9 partes do fruto do Espírito. Na verdade, que tem a ver com o caráter cristão. Quando se fala de caráter cristão, tem a ver exatamente com frutos. Tem a ver com o nosso ser. Na nossa defensiva, na batalha espiritual feita na defensiva, ela é feita de uma certa forma a não permitir, presta atenção, querida igreja, a não permitir que o diabo mude a você. Deixa eu falar para vocês. Vou repetir de novo. A batalha espiritual, em outras palavras, na defensiva, ela é feita de uma certa forma a não permitir que o diabo venha mudar as nossas vidas. Por que isso é tão importante? Porque se o diabo mudar a sua vida, você perde. Você perde. Deixa eu falar para vocês. As pessoas não sabem onde perdem na verdade. Vocês não sabem onde as pessoas perdem. O seu ser
é muito importante. Frutos do Espírito, caráter, é muito importante. Agora, escuta uma coisa. O diabo não está muito preocupado em destruir o que você faz, mas ele está tão preocupado em mudar você. Esta é a grande preocupação que o diabo tem. Ele não está preocupado porque você prega, ele não está tão preocupado assim, porque você simplesmente profetiza. Ele não está muito preocupado com isto. Para destruir uma pessoa, o que ele faz? Ele ataca para mudar as pessoas. Isto é, destruir o seu caráter. Alguém fez uma pergunta para mim. Entre Sansão e José, quem era mais forte? Eu disse, bom, uma pergunta difícil, mas vou tentar responder. Eu disse que é José. Foi José. José foi a pessoa mais forte. Não! Sansão era um homem muito forte. Olha, só com osso de boi matou quase não sei quantos soldados inimigos. Veja só. Com osso de boi só. O homem tinha muita unção, mas o problema de Sansão era de integridade. E por isso seu ministério não foi muito longe. Agora escuta o que eu disse. O diabo não está muito preocupado com aquilo que você faz. O diabo está muito preocupado por causa daquilo que você é. É por isso que o diabo se esforça muito em mudar pessoas. Sansão tinha muita força, mas quando Satanás mudou a ele, ele perdeu tudo. É por isso tem muita gente que não pode andar grande distância, porque simplesmente o inimigo teve acesso à vida deles. Eles foram mudados, foram transformados pelos seus próprios inimigos e acabaram terminando muito cedo as suas carreiras. Agora preste atenção. José terminou com a sua carreira. Sansão não terminou. Algo aconteceu na vida dele e a sua missão foi interrompida. José começou e terminou. É uma grande bênção saber que até a beira da morte você se acha ainda dentro do propósito divino, porque tem muita gente, antes de morrer, já estavam desviados. Mas por quê? O diabo mudou a vida deles. Então, o seu fazer é uma coisa, o seu ser é outra coisa. O seu ser tem a ver com o seu caráter, frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Estão aqui, está aqui. Aliás, está tudo aqui na Bíblia. Então, o diabo hoje, a grande preocupação que ele tem é de mudar. Eu disse para vocês, as pessoas não sabem aonde é que perdem. As pessoas não sabem aonde é que perdem. As pessoas só perdem quando eles mudam. É quando o diabo muda a vida deles. Deixa eu falar para vocês. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que a Eva foi tentada. Pegou a fruta proibida e viu que era boa para comer. Comeu, deu seu marido. Ambos pecaram. Eles se encontravam num lugar que era um lugar habitual. Deus sempre descia e conversava com eles. Mas quando eles decidiram pecar, eles fugiram daquele lugar. O que aconteceu? Alguma coisa mudou. O diabo se esforçou tanto para mudar Adão e Eva. E ele conseguiu mudar essas pessoas. Agora, eu disse, as pessoas não sabem onde perde. Você perde na medida que você muda. É quando deixa inimigos mudar você. Queridos irmãos, caráter determina exatamente a forma que nós vivemos e agradamos a Deus. Caráter é isso. Você agrada a Deus por causa do caráter que você tem. É assim. Mas Satanás tem tendência de atacar as pessoas e mudar o caráter deles. Então, na medida que a pessoa é mudada, preste atenção que isso é muito importante. Na medida que a pessoa é mudada, o que acontece? A pessoa se desalinha
sai do centro da vontade de Deus e você se desalinha com a vontade de Deus e você sai do centro da vontade de Deus. E na medida que você sair do centro da vontade de Deus, você perde. Você perde. É por isso, a batalha espiritual na defensiva tem mais a ver com o caráter. Temos que ter cuidado. Deixa eu falar para vocês. Não deixa Satanás mudar você. Não deixa Satanás mudar você. Tem coisas, queridos irmãos, preste atenção que isso é muito importante. Tem coisas que nós não devemos de maneira nenhuma negociar. A nossa fé em Deus. Caráter, frutos do Espírito. Você não pode deixar Satanás destruir isso. Porque num dia que Satanás vai mudar você, você vai se desalinhar com a vontade de Deus, vai se desalinhar com os propósitos de Deus. Você sairá do centro da vontade de Deus, porque o diabo sabe, basta você sair do centro da vontade de Deus, acabou. É ali onde você perde. E por isso deixa eu falar para vocês. Hoje aprendi uma coisa muito importante. É o seguinte: o nosso grande interesse em permanecermos firmes diante de Deus, na verdade, porque nós estamos à procura de viver uma vida vitoriosa. Preste atenção. Uma vida vitoriosa. Sabe por quê? Porque nós não queremos perder. Nós não queremos perder. É por isso, hoje, quando falamos de batalha espiritual, deixa eu explicar para vocês. O que está na consciência ou na mente das pessoas é uma luta pela conquista daquilo que nós chamamos de bens materiais. Em outras palavras, quando falamos sobre batalha espiritual, o que está na mente das pessoas são conquistas. Quer conquistar um bem material, alguma coisa, você quer ter sucesso ou qualquer coisa. Então, tudo é centralizado nessas coisas. Eu estou a orar com os irmãos, para tudo ficar bem na vida. Mas deixa eu falar para você. Nós temos que orar desta forma. É necessário que o crente ore desta forma. Você precisa ser sério na medida que você vai batalhando na ofensiva. Queremos conquistar, na verdade, mas deixa eu falar para vocês. Nós temos que ser tão sério como nunca antes. Lutar para que o inimigo não venha mudar as nossas vidas. Se você começar a ter este foco, viver não perdendo, o que você vai ter que fazer é lutar para o inimigo não mudar a sua vida. Hoje muita gente menos se preocupa sobre isso. O diabo está a mudar a vida de pessoas. As pessoas estão a sair do centro da vontade de Deus. As pessoas estão a perder, pararam, já não podem caminhar mais. Presta atenção. Luta para você não deixar o diabo mudar você. Adão e Eva, este casal não lutou. Eles não lutaram. Olha, perderam. Perderam. O diabo, na verdade, lutou para mudar a eles. Luta. Faça esta batalha, esta guerra espiritual a partir da defensiva. Não deixe que o diabo mude a você. Não perca, escuta, esta batalha. Você precisa guerrear como nunca antes. Não deixe o diabo mudar você. Mas como é que nós podemos travar esta batalha? É através do conhecimento da palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma. Nós não vamos deixar o diabo mudar as nossas vidas. Porque se você sair do centro da vontade de Deus, você perdeu tudo. Perdeu tudo. Tu tens que ser crente, com o caráter e fruto do Espírito. Não deixe o inimigo tirar isto. O seu sucesso espiritual, viver uma vida vitoriosa, depende muito das batalhas que você faz na defensiva. Por que eu disse que o diabo não tem medo daquilo que você faz, mas ele fica ameaçado por causa daquilo que você é? Porque, na verdade, os objetivos que o diabo tem é fazer as pessoas perder o seu. Sabe por quê? Porque ele já estava no seu. O diabo já estava no seu. Sabe, quando me converti, eu me converti
em 1987. E naquela altura, deixa eu falar para vocês, as pessoas procuravam sempre boas informações que os boas informações que pudessem lhes manter de forma mais firme e preparados para vencer as astutas ciladas do diabo. Presta atenção. Eu me lembro, depois de algumas semanas ter me convertido, aliás, depois de me converter, alguém trouxe-me uma apostila que falava sobre as táticas do diabo. Eu li isso logo nas primeiras semanas da minha conversão, as táticas do diabo. Quando comecei a ler, veja só que tipo de informação estava lá. Que Satanás estava reunido com os demônios. Então, naquela reunião, ele ordenou que os demônios batalhassem os crentes. Então, dividiu esses demônios em vários grupos. Veja só, o que ele colocou neles? Ao batalhar os crentes, eles foram informados o seguinte: batalhem os crentes para não ler a Bíblia. Não podem lhes permitir ler a Bíblia. E eu li sobre isso. Na verdade, é isso que está acontecendo. Tem pessoas que já nem lêem a Bíblia. Batalhem os crentes para não ler a Bíblia. Batalhem os crentes para não orarem. Batalhem os crentes para se odiarem entre eles. Batalhem os crentes para eles não poderem desenvolver. Isso aí. Cerquem o território. São principados esses. Cerquem o território. Não os permitam em ter terrenos nem espaço para eles desenvolver as suas atividades. Lutem, influenciam mentes no mundo para guerrearem contra os cristãos. Preste atenção. Só quando esses demônios foram liberados para começarem a exercer as suas atividades na terra, um grupo, preste atenção, um grupo dentre esses demônios ouviram que havia uma conferência, preste atenção, uma conferência num dos países aqui da África, parece que foi no Quênia ou qualquer sítio. Então eles ouviram que esses pastores iam para esta conferência. Então o que eles fizeram? Decidiram destruir o avião para matar todos aqueles pastores, para impedir qualquer tipo de sucesso nesta conferência. Então os demônios começaram a entrar em atividades. Então esses pastores estavam a viajar numa avioneta e de repente, pronto, os demônios mexeram com alguma coisa no avião e o avião caiu. Todos aqueles pastores morreram. Preste atenção, morreram. Todos os pastores morreram. Então, chegou a hora de voltar para o diabo e dar relatórios sobre aquilo que, na verdade, fizeram. Pronto, nessa grande reunião, e alguns demônios começaram a dar relatórios. Uns disseram assim: nós entramos nas igrejas, começamos a assoprar os crentes para dormir. Dormiram todos, o pastor deles falou sozinho, eles não ouviram a palavra. Demônios ordenou que as pessoas pudessem, aliás, Satanás ordenou que os demônios aplaudissem. Lá no inferno, escuta, no portal do inferno, todos os demônios começaram a aplaudir. Sucesso! Prejudicaram esses crentes, não puderam ouvir a palavra. Por isso, hoje, eu não soneco na igreja, não soneco, porque eu penso o seguinte: o diabo deve estar a soprar. Em nome de Jesus, cai fora! Em nome de Jesus. É isso que eu faço. Sonecar na igreja. No momento que você soneca na igreja, quando você começar a pensar, estando em casa, num tempo como esse, você não soneca. Mas só soneca na igreja, isso é um demônio. Agora, escuta uma coisa. Outros demônios foram dando relatórios. Então, havia um grupo de demônios que estavam muito felizes numa de... Satanás vai gostar desse tipo de informação. Nós matamos pastores. Chegou a vez deles e deram relatório. Satanás, escuta uma coisa. 5 pastores estavam a viajar numa avioneta e iam para uma conferência. Nós pegamos os hélices daquela avioneta, as papelas daquela avioneta, e a avioneta trambolhou e caiu. E matamos todos aqueles pastores. Houve um silêncio naquela reunião. Eles pensaram que fizeram boa coisa. Um silêncio naquela reunião.
Mais tarde, Satanás levantou e disse assim: todos vocês venham cá para frente. Aqueles demônios foram lá para frente. Muitos de vocês não sabem que há chicotes no reino espiritual. Muitos de vocês não sabem disso. No reino espiritual há chicotes. O diabo pegou chicotes, chicoteou aqueles demônios todos que não sabiam por que estavam sendo chicoteados, porque haviam pensado que fizeram boa coisa. Depois de levarem bons chambocos, Satanás falou para eles: perdemos aqueles 5 pastores. Sabe onde eles estão agora? Todos os demônios responderam: não, eles estão no céu. O nosso trabalho não é de matar crentes para ir para o céu, disse o demônio. Nosso trabalho é mudar a eles para esquecer o Deus deles, tirar-lhes do centro da vontade do Deus deles, desviar a eles para perderem o céu. Eles devem perder o céu. Todos os demônios inclinaram-se para adorar a Satanás, que afinal de contas outro grupo havia cometido grande erro. Por isso, deixa eu falar para vocês, o diabo não tem medo das coisas que você faz. Ele luta para mudar você. Por isso que há muita gente hoje que não entende muito sobre caráter cristão, fruto do Espírito, estão ali baseando as suas convicções naquilo que fazem. Uma vez eu chamei uma pessoa que ouvi que estava a pregar, estava a impor as mãos sobre as pessoas e fazia-se de uma pessoa ungida, na verdade. Quer dizer, a maneira de pensar. Então eu fiquei muito preocupado, porque a Bíblia fala sobre princípios da palavra de Deus, caráter cristão, fruto do Espírito Santo. Diz a Bíblia, preste atenção, tudo que não dá fruto, o Pai corta e lança fora. Você já leu essa passagem da Bíblia? Aquilo que não dá fruto, o Pai corta e lança para fora. E se for lançado para fora, seca, será queimado. A Bíblia fala sobre o inferno. O que dá fruto, o Pai poda. A Bíblia diz que nós temos que apresentar os frutos diante de Deus. Frutos dignos de arrependimento. Essa coisa de fruto, caráter, hoje já não se ensina muito dentro das igrejas. As pessoas estão mais preocupadas no fazer do que no ser. Eu chamei este jovem e disse assim: irmão, você levou filha de dono, você não tratou as coisas como deveriam ser. Está entendendo? O que a pessoa fez? Pegou filha do dono na rua e pronto, engravidou e levou para casa. Não queria formalizar o seu relacionamento e começou a viver. Fez primeiro filho, segundo, terceiro, quarto filho. E agora eu vi que era obreiro ali orando pelas pessoas. Chamei e disse assim: irmão, você precisa se converter. Olhou para mim e fez uma pergunta: mas por quê? Eu disse: não, você está a viver na prostituição. Não, eu não estou a viver na prostituição. Disse para mim. Eu disse: não, você está em pecado. Você está em pecado porque você está a viver com uma mulher, não legalizou o seu relacionamento, a igreja onde você frequenta não estão informados, aliás, você nunca apresentou seus pastores a esta mulher, quer dizer, você não formalizou as coisas, você está vivendo no pecado. Sabe o que a pessoa disse para mim? Se eu estivesse a viver no pecado, Deus podia me usar? Se eu estivesse a viver no pecado, Deus podia me usar? Agora escuta uma coisa. Eu olhei para este irmão e disse assim: você é tão imaturo que nem você mesmo entende o que está a fazer. Você é capaz de ir para o inferno, assustar, estando no inferno, perguntar ao anjo que vai te colocar lá: por que eu estou aqui? Porque você não tem o conhecimento da palavra de Deus. Vocês já imaginaram, queridos irmãos, as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, o que pensam? Eles vivem perdendo. Perder, na verdade, significa viver fora de propósito e fazer as coisas de acordo com tua cabeça. Agora preste atenção, se Deus vai ter que recompensar pessoas nesta vida, Ele vai ter que recompensar as pessoas pela obediência que eles tiveram naquilo que foram recomendados por Deus, não por escolherem fazer coisas. Tem muita gente que escolhe fazer coisas hoje, fazem como é que eles querem. Toda obediência tem preço, queridos irmãos, tem preço.
Você vai ter que fazer coisas que não estão de acordo com sua vontade. Faça porque Deus quer que isso seja feito. Quem disse a você, quando você quer seguir a Deus, você precisa aplicar a sua vontade. Você precisa fazer como você quer. Não, faça como Deus quer. Deus quer que as coisas sejam feitas como Ele quer. E por isso essa obediência gera esse crescimento espiritual, que é parte de caráter e frutos do Espírito. Sabe o que eu fiz? Eu disse, tá bom. Se você entendeu as coisas assim, uma coisa que eu posso lhe dizer é que a verdade de Deus diz ao contrário daquilo que você pensa. Você está vivendo no pecado e foi embora. Agora, deixa eu falar para vocês. Nós não podemos basear a nossa certeza naquilo que simplesmente fazemos. Porque Jesus disse, muitos virão e dirão em meu nome. Aliás, muitos virão e dirão, Senhor, não fazíamos a tua obra, não expulsávamos nós os demônios, nós não visitávamos as pessoas. Jesus, sabe o que ele vai dizer? Está no futuro. Jesus vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim fora, porque eu não vos conheço. Saiam fora, não porque eu não vos conheço. Oh, espera aí. Essas pessoas expulsavam demônios. Essas pessoas faziam a obra. Essas pessoas faziam visita. Faziam coisas. Estavam mais no fazer. Por que Jesus vai falar para eles que não vos conheço? Sabe por quê? Porque nós somos conhecidos por Deus por causa do caráter, o nosso ser, não por causa daquilo que nós fazemos. Não se iluda, meu querido. É por causa daquilo que nós somos. É por isso que se preocupa mais em ser aquilo que você deve, aquilo que Deus quer que você seja. Que haja frutos na sua vida. É por isso hoje ministérios sérios são muito criticados. Ministérios sérios são considerados como se fossem pessoas radicais. Ministérios sérios são muito criticados, porque hoje as pessoas não querem seguir a Jesus. Olha, Satanás trabalha para mudar as pessoas. As pessoas vivem perdendo. Preste atenção, vivem perdendo. Olha, é muito importante entender isto. Eu quero que vocês entendam, por favor. Por causa de tempo, eu vou terminar daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam. Então, agora preste atenção. Satanás mudou Adão. Ele mudou Adão. Em vez de você de se preocupar e acreditar que está fazendo batalha espiritual para conquistar coisas, é isso que a gente pensa hoje. Se você ver um grupo de pessoas a orarem muito, eles querem que certas coisas comecem a acontecer na vida deles. Eles estão à procura de alguma coisa. Eles querem mudar a situação econômica deles. Eles querem mudar a situação familiar deles. Eles querem mudar uma situação financeira. É por isso que oram muito. Mas essas pessoas não se preocupam. Eles não fazem a batalha espiritual num certo nível. Na defensiva. É orar e usar o conhecimento da palavra de Deus e usar todas as ferramentas que Deus te deu, porque diz a Bíblia, Ele nos armou com todas as armaduras que são chamadas armadura de Deus para vencer nos dias maus. E nós precisamos de orar para o diabo não mudar as nossas vidas. Tens que ter o conhecimento da palavra. Tens que conhecer princípios de Deus. Tens que conhecer os propósitos de Deus para que o diabo não mude a sua vida. Porque tem muita gente aí que já foram mudados. Eles se tornaram outro tipo de pessoas fora dos propósitos de Deus. E essas mudanças estão a afetar negativamente as suas vidas. E também está a afetar negativamente nas suas decisões. Essas mudanças estão a afetar negativamente na maneira deles verem as coisas. Eles estão a ver de uma forma errada, estão a fazer coisas de uma forma errada, eles tomam decisões de uma forma errada. Sabe por quê? Já não estão no centro da vontade de Deus. Uma vez tive a oportunidade de conversar com um jovem. Namorava com uma menina, deixava, namorava com outra, deixava, namorava com outra, deixava, namorava com outra, deixava. Perguntei, o que está acontecendo contigo? Ah, não, é que as meninas não são sérias. Então essas todas as meninas não são sérias, estou sério é você. Ele disse, não,
este moço já está fora dos propósitos de Deus. Está fora. Tá vendo? Quando uma pessoa sai fora do centro da vontade de Deus, sem dúvida se torna uma outra pessoa. A sua visão será completamente errada. A sua maneira de pensar estará errado. A sua maneira de fazer estará errado. A sua maneira de você viver estará errado. Tudo estará errado. Quer dizer, você estará num ângulo errado, vendo as coisas de uma forma errada. Você vai ter que... Deixa eu falar para vocês que isso é muito importante. Você vai ter que... em outras palavras, deixa eu procurar uma palavra mais linda para explicar isso. Você vai ter que comprometer sinceramente o seu futuro. Você vai ter que comprometer o seu futuro. As coisas vão ter que andar muito mal, porque você não terá uma visão correta das coisas. É isso que está acontecendo com muita gente, porque o diabo mudou eles. Por que aceitaram essas mudanças? Porque nunca se prepararam para a batalha. É por isso, queridos irmãos, tem muita gente aí orando demais, falando em línguas, mais de 1 hora nas igrejas, as manifestando. São pessoas sabe, quando o culto começa, as pessoas inclinam com a cabeça, tchucu, tchucu, sentem tanta coisa estranha no corpo que confunde, que estão cheios da presença do Espírito Santo, falam em línguas mais de 1 hora e não param, mas olha para o caráter deles. Essas pessoas estão perdendo. Olha para o caráter deles. Mentirosos. Cheios de ciências no caráter. Agora você vai dizer assim, não, Deus quer que você vá diante dele assim como você é. Quem disse você? Diz a Bíblia que não dá fruto, o pai corta e lança fora. É isso aí. Deus corta e lança fora. Luta para o diabo não mudar você. Permaneça firme em nome de Jesus Cristo. Agora veja uma coisa. Nós temos que lutar, queridos irmãos, para não deixar o diabo mudar as nossas vidas. Não podemos perder as nossas vitórias em Cristo Jesus. Não. Você não pode sair fora do centro da vontade de Deus. Porque tudo que você vai poder fazer, fará de uma forma errada. Aliás, vai ter coisa errada também. Quer dizer, você vai ter que trazer tudo que não presta para ti. Porque está fora da vontade de Deus. E por isso tem muita gente aí convivendo com coisas erradas. Sabe por quê? Porque estão fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Já saíram, o diabo mudou eles, já foram. Agora escuta. Por que as pessoas saem? Porque simplesmente não estão preparados para batalhar neste nível. Ora para o inimigo não mudar você. No livro de Atos capítulo 5, vamos ler, vou terminar já. Atos capítulo 5, queridos irmãos. Livro de Atos capítulo 5. Vamos ler aqui alguns versículos. Vou esperar que você ache, por favor. Atos capítulo 5. Pedro confrontou Ananias, um irmão da igreja, a igreja primitiva, não na sua igreja, a igreja primitiva. Preste atenção. Ananias era uma pessoa influente. Ananias e Safira, casal bem conhecido no seio dos apóstolos, que inclusive decidiu fazer uma contribuição para a igreja, mas de repente pensou que ia fintar a Deus. Cuidado com mentiras, cuidado. E por isso diz a Bíblia, isso faz parte do caráter, que as suas palavras sejam sim, sim ou não, não. Você não precisa manipular a ninguém, você não precisa, quer dizer, se maçar tanto e tentar se crucificar para agradar as pessoas. Quando é não, quando é sim, é sim. Esses irmãos aqui fizeram parte daquelas contribuições que foram feitas de uma forma voluntária diante dos apóstolos, e ele disse que ia vender o seu terreno e que havia de tirar todo, aliás, de pegar todo o dinheiro da venda do terreno e dar
para Deus. Ele fez isso diante dos apóstolos e diante de muitos irmãos, porque muitos irmãos fizeram isso também. Então veja só, 5 no versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio, este pensamento em teu coração? Não mentiste aos homens, mas sim a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Veja só, mentira. Qual é o problema deste irmão aí? Caráter. Uma pessoa sem fruto. E Deus tirou. Agora, presta atenção, queridos irmãos, temos que ter muito cuidado. Quando um crente desenvolve o seu caráter, isto é, diariamente se alimentando da palavra de Deus para você crescer mais, sem dúvida nenhuma você vai aprender a temer a Deus. Por que que muitos cristãos não temem a Deus hoje? Mentirosos e falsos, hipócritas. Por quê? Não temem a Deus porque não tem a verdade. Agora escuta aí, Pedro disse para Ananias, por que deixou Satanás entrar no seu coração? Aquilo que eu disse no princípio, viver uma vida vitoriosa é uma escolha, queridos irmãos, é uma escolha. Nós temos que conhecer princípios da palavra de Deus para pôr em prática, para obedecermos, para definirmos o tipo de caráter que nós devemos ter. Fruto, crescimento cristão, isso aí, caráter é isto. Frutos, crescimento cristão. Tem a ver com caráter tem a ver com crescimento cristão. Caráter tem a ver com frutos do Espírito. Então, muitas das vezes nós baseamos a nossa certeza de que estamos plenamente certos diante de Deus porque a gente faz a obra. Mas, queridos irmãos, é preciso saber se tem caráter, tá? Produzir frutos dignos do arrependimento. Isso aqui é muito importante. Senão um dia vai ser cortado e lançado fora. No livro de Josué, capítulo 7, vamos ler, eu espero que será o último versículo para terminarmos de orar agora. No livro de Josué, capítulo 7. Vamos ler, por favor, as nossas Bíblias. No livro de Josué, capítulo 7, vamos ler no versículo 6. Josué capítulo 7, no versículo 6, diz assim a Bíblia. Diz assim a Bíblia. Eu creio que já acharam. Vamos ler, queridos irmãos. Diz assim a Bíblia. Josué capítulo 7, no versículo 6. Diz assim a Bíblia. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças e disse Josué: ó Deus Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ouça lá, nos contentaríamos em ficarmos da além do Jordão? Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os amorreus e todos os povos da terra nos cercarão e nos arrancarão nos cercarão e desarraigarão o nosso nome na terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Olha no versículo 10. Estou a ler uma Bíblia com letras muito finas, queridos irmãos. No versículo 10, e disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrando assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel, escuta, Deus já falar agora, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco se não tirarem o anátema no meio de vós.
levante-te, santifica o povo. E diz, santificai-vos amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te até que tires o anátema do vosso meio. Agora preste atenção. Israel pecou, havia pecado no meio deles. Levaram o anátema, coisa proibida. Foram para a guerra. Preste atenção, olha, pensamento positivo, que vamos vencer a guerra. Mas quando foram para lá, não venceram a guerra. Saíram a correr, foram feridos, outros foram mortos. E Josué disse, não, Deus nos prometeu vitória. O que está acontecendo? Rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto na terra. Disse, Deus, por que você fez isso? O que as pessoas vão ter que falar sobre o teu nome, sobre nós? E se os nossos inimigos ouvirem que isso aconteceu conosco, vão todos nos invadir e destruir-nos e apagar o nosso nome na terra. Deus, por que tu fizeste isso? Deus disse, levanta. Em outras palavras, tu estás-me a incomodar. Tu não sabes que há pecado no meio deste povo? Se eles não tirarem este pecado, se eles não tirarem o anátema no meio deles, de maneira nenhuma vão poder resistir diante dos seus inimigos. Agora veja só, não vão poder resistir diante dos seus inimigos porque há pecado no meio deles. Agora, quando há uma mudança no caráter, vocês não sabem o que as pessoas perdem. Mas muitas das vezes, sem o conhecimento da palavra, as pessoas pensam que estão plenamente certos no que estão a fazer, mas sem saber que já não estão no centro da vontade de Deus. Preste atenção, é por isso eu tenho dito assim, é muito bom acreditar naquilo que as pessoas são e muitas das vezes ter muito cuidado naquilo que as pessoas fazem. Não se está entendendo? Porque o corpo de Cristo deve se identificar mais com o caráter do que por aquilo que as pessoas fazem. Isso é muito importante. Muita coisa está a acontecer hoje. E muita gente se iludindo, queridos irmãos. Tem gente aí que prega muito bem e que são tão dinâmicos, sempre presente. São pessoas que mexem muita coisa, são bons em muita coisa, mas se o caráter deles estiver péssimo, você pode conviver com essas pessoas, mas essas pessoas aqui não vão conviver com Deus. Em certos tempos, Deus olhou para Moisés e disse assim, está a ver o que o teu povo está a fazer? Quer dizer, Deus disse assim, está a ver o que o teu povo está a fazer? Quer dizer, Deus olhou para Moisés e disse assim, esse povo aqui é teu. Sabe por quê? Porque eles estão a conviver com você da maneira que eles querem, assim como você os entende. Deus retirou aquela responsabilidade de chamar o povo de meu povo. Mais tarde, Moisés vira e disse, não, esse povo é teu, ó Deus. Não se está entendendo? Mas vai ver que o maior problema deles é o problema de caráter. É por isso que muitos virão e dirão assim, Senhor, não fazíamos nós aquilo, não pregávamos nós, não expulsávamos demônios, não fazíamos a tua obra. Jesus vai dizer, ei, apartai-vos de mim, saiam daqui, não vos conheço. Fora, não vos conheço. E Jesus mais tarde vai dizer o seguinte, vocês fizeram isso em meu nome. Preste atenção, muita gente está a fazer coisa em nome de Jesus, mas eles não têm absolutamente nada a ver com Jesus. E eu acredito que nós temos que travar a batalha, não só na ofensiva, vamos para a ofensiva, mas temos que estar plenamente certo que Deus sabe quem somos nós. Eu acredito que a primeira coisa importante é o caráter, não é o fazer. Tenha um caráter cristão para você fazer a coisa de uma forma correta. Você vai pensar corretamente. Isto vai, sem dúvida nenhuma, influenciar as suas escolhas. Isso vai ter que influenciar as suas decisões. Você vai escolher de forma melhor, vai decidir de melhor forma. Você terá uma visão completamente diferente, uma visão do reino de uma forma clara. Você terá isso de uma forma clara. Você vai viver de uma forma diferente. Agora, quando você se perde, queridos irmãos, quando você começa a ver coisas acontecer, não está a ver corretamente porque saiu da vontade de Deus, meu querido.
saiu da vontade de Deus, você já não está em Cristo Jesus. Como é que você vai fazer coisas boas e ter boas coisas na sua vida? Como? Você terá uma visão distorcida sobre coisas. Suas decisões estarão erradas, sua maneira de pensar estará errado. Tudo que você vai fazer estará errado. Sabe por quê? Por causa do ponto onde você está. Mas se você estiver na vontade de Deus, a sua visão será mais clara. A forma de você entender, fazer as coisas e o que você vai ter, estará tudo dentro do propósito de Deus. Suas finanças dentro do propósito de Deus. Sua família dentro do propósito de Deus. Seus negócios dentro do propósito de Deus. A maneira de você fazer as coisas dentro do propósito de Deus. Tudo que você faz porque é uma luz da palavra de Deus. O teu caráter suporta os seus pensamentos e porque está tudo ligado a uma boa forma de viver e fazer as coisas. Oh, leva essa mulher, deixa. Pega uma mulher, deixa, pega outra, deixa, pega outra mulher, deixa, vai pegando mulher, deixa, pega mulher, deixa, pega homem, deixa, pega outro homem, deixa, pega outro homem, deixa. O que é isso? Mas fora da vontade de Deus. Na verdade, as pessoas não foram feitas para isso, mas eles escolhem viver assim. Isso é uma escolha. Mudanças não são automáticas. Não. Conheça a palavra de Deus e comece a entrar em batalha. Você vai ter que entrar em batalha. Você vai ter que entrar em batalha. Você vai ter que lutar contra Satanás para não mudar a sua vida. Olha, desde que você se converteu, o diabo sempre lutou contra você. Desde o tempo em que você se converteu, o diabo começou com essa guerra contra a sua vida para mudar você, para você ser aquilo que, na verdade, Deus não quer que você seja. O diabo quer fazer isto. Mas olha, não importa onde você estiver, as suas decisões vão ter que influenciar o seu modo de viver. É triste hoje, queridos irmãos, é triste. Eu louvo a Deus porque aprendi muita coisa. E hoje eu tenho aprendido muito mais do que eu já aprendi. Mas entendi uma coisa. A guerra espiritual é algo real. E nós temos que orar de forma muito séria, quer na ofensiva, quer na defensiva. Não deixe o diabo mudar você. Luta. Luta em nome de Jesus Cristo. Luta em nome de Jesus. Davi, de uma vez, decidiu não ir à guerra. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1. Escreva, vai ler depois. 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1. No tempo em que os reis iam à guerra, todos os reis tinham que deixar seus palácios para guerrear. Davi decidiu não ir à guerra. Ficou em casa. Sabe o que aconteceu? Ficou em casa, presta atenção, para cometer a pior geneira da sua vida. Ficou em casa. Davi ficou em casa. Os outros a guerrear, ele estava em casa, no seu palácio. Olha, do seu palácio, o homem talvez estava na varanda do seu palácio a dar voltas, a relaxar. Os outros estão a lutar, eu não preciso de lutar, estou aqui. O diabo disse assim, eu vou mudar você para a falha. De repente olhou assim, do outro lado do quarteirão, uma senhora estava a tomar banho. Ele olhou e olhou e olhou. E o diabo mudou ele. Mandou os seus guardas para chamar a senhora. Sabe quem era essa mulher? A esposa de Urias, que era um dos soldados do próprio Davi, que estava a batalhar junto com Joabe e os outros na guerra, a guerra que os reis tinham que batalhar. A senhora veio e Davi possuiu ela, a Betseba. Veja só, coisa triste, né? A Betseba ficou grávida. Depois avisou para Davi, senhor rei, eu estou grávida. Davi disse, não, esse assunto não pode. Vamos fazer uma coisa. Chamar o marido rapidamente.
para casa, para ficar um tempinho com a esposa, e se houver ali um caso entre eles, então vamos encobrindo as coisas, que esse filho aqui é do dono da esposa. Chamaram Urias, Urias ficou em casa um tempinho, David mandou a chamar a senhora, disse, aqui está ali, aconteceu alguma coisa entre você e seu marido? Disse, não, meu marido está na consagração, porque esse é tempo de guerra. Disse, mas como vamos virar este cenário? Organizou um banquete, fizeram com que Urias ficasse grosso, já que está escrito que bebida tira a ideia. Mas este homem mesmo bêbado, grosso, não tocou na mulher. Foi impossível tocar na mulher. Voltou para a guerra. David pensou, não, isso vai criar vergonha, vai criar grandes problemas. Como eu tapar isso? Ok, é simples. Fez uma carta, deu o próprio Urias, mas veja só, deu o próprio Urias para entregar a Joabe, que era comandante. Joabe, quando pegou a carta, olha a informação que vinha ali. Pega Urias, tira-lhe na defensiva para ele lutar na ofensiva. Ouviu o que eu disse? Está escrito na Bíblia. O próprio Urias levou a carta que ia acabar com a vida dele. Ele não sabia. David escreveu para o comandante Joabe. Quando a carta chegou nas mãos de Joabe, Joabe leu, a informação era a seguinte: tira Urias da defensiva e manda-o lutar na ofensiva. Quando Joabe dobrou a carta, disse para Urias, arruma, vai sair na defensiva, vais para a ofensiva. Que tipo de tática é essa? David sabia muito bem, se levasse Urias para a ofensiva, no primeiro ataque ia embora. Então o plano era de assassinar a ele, mandar assassinar a ele, é outra palavra, matar a ele. E aconteceu, Urias se moveu, saiu da defensiva, foi na ofensiva. O primeiro ataque, pau, Urias morreu. David pensou que escondeu tudo, o dono acabou, já que a Betseba ela já é viúva, vou pegar a ela para ser mais uma esposa para mim. O profeta Natan visitou o palácio de David e disse assim, Senhor rei, sabe uma coisa? Os profetas respeitavam os reis. Presta atenção, Senhor rei, eu vim aqui para contar uma história. David serviu o profeta, fala homem de Deus, vim aqui para contar uma história. Sabe, é que existe ali um homem muito rico, com muitas ovelhas, e também no mesmo, na mesma terra, está ali um homem que só tem poucas ovelhas. Mas só que o rico um dia recebeu hóspedes. Então, em vez dele matar a ovelha dele para festejar com seus hóspedes, foi levar a ovelha do pobre. Um pobrezinho que tanto sacrificou, o rico tirou a ovelha deste pobre. David levantou. Quem é este homem? Isso é injusto, isso não se faz. E o profeta Natan olhou para ele e disse assim, rei, é você mesmo. É você. É dali onde David caiu. Ele viu que não estava a ver. Mas por que David tentou fazer todas essas coisas? Chamar Urias, embebedado, e fazer festa para disfarçar que era uma festa. Deu de beber este homem. Ele já não estava a ver, o inimigo mudou a ele. Está entendendo? Essa farsa de encobrir coisas, queridos irmãos. Quando uma pessoa não tem maturidade, certeza perde consciência sobre as coisas. David não podia ver que estava errado. Embebedou Urias, tentou de tudo. Mais tarde decidiu assassiná-lo. Onde é que estava a sua consciência? Maturidade nos dá entendimentos. É outra palavra, maturidade nos dá entendimento, nos dá olhos para ver e ouvidos para ouvir. Maturidade traz discernimento, que é a habilidade que Deus nos dá para ver o que está errado, aliás, para descobrir o que está errado, o que está certo. David havia perdido tudo isso. Até num dia que o profeta Natan falou com ele. Através desta história, David viu que ele estava errado e caiu ali mesmo. Queridos irmãos,
Há vezes que a gente não consegue olhar para nada daquilo que a gente faz. Sabe por quê? Quando a gente perde a maturidade, já não tem olhos para descobrir o que está acontecendo conosco. Davi disse mais tarde: sonda o meu coração, ó Deus, para que eu possa descobrir o que está errado dentro de mim. Então, se você não consegue descobrir, você não saberá, se você não consegue descobrir, você não vai mudar nada na vida. Se você descobrir, você restaura a sua vida. Tem pessoas que já não têm consciência sobre o pecado, mas vai ver que essas pessoas saíram do centro da vontade de Deus. Saíram. Davi escreveu Salmos 51. Permitam-me, por favor, ler estes salmos. Deixa eu falar para vocês que Deus é Deus que fica tão feliz quando Ele descobre que seus filhos estão voltando para Ele. Mas a única forma de voltar para Ele é mudar. Não existe voltas sem mudança. Aliás, tem aquelas mudanças que o diabo tem causado, mas tem aquelas mudanças que são causadas pela palavra de Deus. Não existe nenhuma outra forma de voltar para Deus se você não mudar através da palavra. Se a palavra não mudar você. Se você não ter a consciência sobre aquilo que você fez, não existe nenhuma outra maneira de voltar. Pessoas podem estar nas igrejas, mas sem nunca voltar para Deus. Não confundam. Tem muita gente nas igrejas hoje com problemas sérios de deficiência no caráter. Sério mesmo. Olha só os salmos que Davi escreveu. Para terminar, queridos irmãos, por favor, eu sei que... sim, vamos terminar, em nome de Jesus. Eu tinha dito que era o último versículo que eu li, mas só para ajudar a vocês, porque talvez muitos de vocês nunca leram este salmo. Mas escuta uma coisa, esse é o salmo que Davi escreveu. Vem aqui. Olha só o cabeçalho. Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. É isso. Não existe nenhuma outra forma de você voltar para Deus a não ser aceitar ser mudado pela palavra de Deus. Quando o profeta Natan despertou a Davi, a consciência dele veio para o lugar. Mas quando estava a fazer aqueles truques todos, não estava nem aí. Sabe por quê? O diabo já havia mudado ele. Temos que ter cuidado. Luta até que você vença. E não deixa que o diabo mude a você. Não deixa o diabo destruir o seu caráter. Nada. Olha só. Gostaria de pedir um fundo já, por favor. Eu quero que vocês entendam. Eu vou ler esses salmos aqui, depois nós vamos orar. Porque eu sei que Deus vai pôr muita gente de joelho hoje para se arrepender diante de Deus. Você precisa entrar na verdadeira batalha. Em nome de Jesus. Tem muita gente aí que acredita que estão a fazer obra, mas já saíram do centro da vontade de Deus. Olha só o que está acontecendo na vida deles. Isso é o fruto de quedas. Eles caíram há muito tempo. Já saíram da presença de Deus há muito tempo. Essas pessoas deixaram a Deus há muito tempo. Mas a única coisa que eles não deixam são os seus hábitos de fazer as coisas. Eles continuam ainda a fazer aquilo que habituaram a fazer. Mas diante de Deus eles saíram há muito tempo. Olha só o cabeçalho deste salmo, Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Versículo 1 de Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Sim, eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo, mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste, Senhor. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abra, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios naquilo que nós fazemos, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados. Um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Curva a tua cabeça onde você estiver. Que o Espírito Santo abra os teus olhos do teu entendimento. Entre em batalha para que você possa vencer todo o mal. Luta para que o inimigo não venha mudar a sua vida, não venha destruir o seu caráter. Porque é ali onde você perde, é ali onde você perde tudo. Você se tornará uma outra pessoa depois de você sair do centro da vontade de Deus. Influenciará as suas decisões, a sua visão, o modo de fazer e agir nas suas escolhas. E o inimigo vai levar você a viver o que não tem nada a ver com Deus. Arrependa-se, volta para Deus. Talvez você perdeu consciência, o diabo te enganou. Você já não sabe o que você está fazendo. Você pensa que você está certo, mas Deus está a falar para você: arrependa-se. É a hora de produzir frutos dignos de arrependimento. Livra-se da falsidade, da hipocrisia. Livra-te. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Quando o profeta Natan disse para Davi: é você, rei. Davi viu os seus pecados que não poderia ver. Que Deus toque o seu coração aí onde você estiver. Toma atitude, escolha viver uma vida de vitória. Entre em batalha. Vive no centro da vontade de Deus. Peça a Deus para você voltar para Ele. Assim como Davi orou neste Salmo 51. Volta para Ele. Volta para Ele. Cada passo que você dar, você estará plenamente certo que você está bem. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te livre do espírito de engano. Que Deus livre a sua alma. Davi escreveu muitos outros salmos, como Salmos 91. Que o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. Essa palavra laço significa ratoeira. Tem muitas ratoeiras que o diabo coloca no nosso caminho para nós podermos cair. Mas que Deus te livre em nome de Jesus. Que Deus te dê livramento. Ora, chegou a hora de você levantar. Se arrependa dos seus pecados. Peça a Deus para que você tenha graça de ver. Peça a Deus para que você tenha graça de ver. Há vezes que a gente faz tanta coisa e nos enganamos por causa daquilo que a gente faz. E pensamos que estamos plenamente certos diante de Deus. Não, todo mundo pode fazer alguma coisa. É muito fácil fazer alguma coisa.
mas viver para Ele, o seu caráter. Que Deus te restaure nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus se apossa de si. Que Ele venha se apossar de ti. Que haja restauração na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te tire lá de onde que o diabo colocou você. Volta para Ele. Vive para Ele. Ponha em ordem a sua vida no nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê olho para ver. Que Deus te restaure. A Bíblia diz: aqueles que, sim, vierem para Deus, de maneira nenhuma Deus os lançará fora. Deus não quer que você vive condenado por causa daquilo que você fez, mas Deus quer que você entenda o amor que Ele tem por você. Ele te ama. As suas mãos estão abertas para te dar bem-vindo. É isso que Ele está a dizer para ti: venha, meu filho, venha, minha filha. Ainda que os teus pecados estejam vermelhos como escarlata, eu tornarei você branco como a neve. A Bíblia fala sobre restauração. Hoje eu quero que você entenda que o amor de Deus está aí, se revelando a ti através da sua palavra. Uma palavra onde Deus libera oportunidades, novas chances. É por isso, volta para Deus, volta para Ele. E todo o nosso regresso para Ele é um regresso de mudança. É um regresso de mudança. Em nome de Jesus Cristo. Mudados pela palavra de Deus. Que Deus faça outra vez tudo de novo na sua vida. Que Deus faça outra vez. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus faça outra vez. Que Deus faça brilhar o seu rosto outra vez. Que Deus faça nascer a sua justiça como o sol da manhã. Uma pessoa que está plenamente correta, plenamente correto. E as suas mudanças que vêm da palavra de Deus influenciarão a sua visão, a sua forma de escolher, a sua forma de viver, a sua forma de estar, a sua forma de servir. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Que Deus lhe abençoe. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Deus abençoe grandemente. Oh meu Deus, que grande bênção, que grande noite em nome de Jesus. Porque eu sei que Deus se alegra quando alguém se arrepende em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus te